E aí, pessoal do primeiro ano, da primeira série do ensino médio do Savina, estou de volta para mais uma aula via meios eletrônicos, já que a gente ainda não pode se encontrar. E aí nós vamos continuar com o assunto intervalos, vamos encerrar intervalos com essa aula de hoje. Na aula passada eu mostrei para vocês como é que representa o intervalo, que vocês devem estar lembrados, na reta, na forma de conjunto e como colchete. Agora nós vamos explicar, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem as operações com intervalos, que são 3, eu vou explicar como é que é. Vamos lá. Nós vamos ter quais operações? União, intersecção e diferença. A união, como vocês já sabem, é aquela junção dos dois conjuntos, 2 ou 3, quantos forem. A intersecção, que é o U de cabeça para baixo, que representa aquilo que é comum. E a diferença é o que tem um e não tem no outro. Traduzindo isso na linguagem de conjunto, a gente tem o quê? A unido a B são todos os números reais que estão no conjunto A ou estão no B, junta tudo. Intersecção é A inter B, X pertence a R, tá ok? X pertence a A e X pertence a B, ou seja, a intersecção é aquilo que é comum, que está nos dois. E a diferença, X pertence a R, tá ok? X pertence a A e X não pertence a B. O que é A menos B? É tudo que tem A e não tem B. Se fosse B menos A, era tudo que tinha B e que não tinha A. A gente vai fazer essa mesma operação que a gente já vinha fazendo com conjuntos, só que agora a gente vai ter o quê? Intervalos. Então vamos lá. Vocês têm um material, no material tem 2 exemplos. Eu vou explicar como é que faz e depois vocês resolvem a atividade. Combinado? Então vamos para o primeiro exemplo. O que é que tem aí no primeiro exemplo? Você tem 4 conjuntos. Conjunto A, B, C e D. O conjunto A é de menos 3 fechado até 5 fechado. Lembra do colchete? O B é de 2 aberto até 9 aberto, ou seja, o 2 e 9 não fazem parte desse intervalo. O C é de menos infinito até 7 aberto. E o D é de 4 para lá, maior ou igual a 4. Então é para fazer essas operações. A unido a B, B inter C, A menos D e D menos D, D menos B. Vamos fazer um de cada vez. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer A unido a B. Para isso nós vamos representá-los todos na reta. Vai ficar muito complicado fazer em outra linguagem. E quando você representar na reta, tem que tomar o seguinte cuidado. O número menor fica mais à esquerda, o número maior fica mais à direita. Não precisa ser uma coisa milimetrada no tamanho certinho, só precisa tomar esse cuidado. Menor à esquerda e maior à direita. Então vamos lá. Eu tenho que fazer A unido a B, então eu vou usar o intervalo A, que é esse. Como é que é o A? De menos 3 a 5, fechado, tá vendo aí? Pintei no meio. E eu vou colocar o B embaixo disso. Quem é o B? De 2 a 9. Lembrando aquela informação que eu dei. O 2 ele tem que estar à direita do menos 3, mas tem que estar à esquerda do 5. E o 9 tem que estar à direita do 5. Fazendo isso, beleza. O que é que nós queremos? A união, unir, juntar. Ou seja, você vai olhar qual é o extremo mais à esquerda, é menos 3. E o mais à direita é 9. E no meio não vai ficar nenhum buraco. Vai ser tudo pintado. Então, de menos 3... que está fechado, ele continua fechado, até o 9 que está aberto, continua aberto. E o resultado vai ser o quê? Tudo isso. Então, a união de A com B é de menos 3 até 9. 3 fechado, 9 aberto. Isso aí já terminou, você já tem um resultado. Só que esse resultado está em que linguagem? Na reta. Ela não é adequada para ser a resposta de uma questão. Então, a gente vai simplesmente traduzir essa linguagem que está na reta, ou na de colchete, ou na de conjunto, que seria como menos 3 fechado, 9 aberto, ou daquele outro jeito. X pertence a R, tá ok? Menos 3 é menor ou igual a X, que é menor que 9. Então a resposta da letra A é de menos 3 fechado até 9 aberto. Letra A não, né? A unido a B. Ok? Então vamos fazer agora o B inter C. Então o que é que a gente tem? Eu vou fazer o intervalo B, que é de 2 a 9, e o C eu vou colocar embaixo, tá vendo? O C é de menos infinito até 7. Olha a nossa observação que eu tenho que ficar lembrando sempre. O 7 ele tem que estar à direita do 2, mas tem que estar à esquerda do 9. Ok? Porque o 7 é maior que 2, mas é menor que 9. Bem, o que é a interseção? Interseção é aquilo que é comum. Ou seja, qual é a parte desses intervalos aí que está pegando nos dois? É do 2 até o 7. É aquilo que é comum. Então, qual vai ser a resposta? De 2 até 7. E aí você pinta no meio. Então, a interseção de B com C é de 2 a 7.
E como é que fica isso na representação de cochete de conjunto? De 2 a 7 aberto, tá vendo o cochete? Ou na outra linguagem é o quê? X pertence a R, tá o quê? 2 é menor que X, que é menor que 7. Entendeu, pessoal? Então, observe que na primeira exemplo que eu fiz foi A unido a B e B inter C. Então, tem que dar um detalhe aí. União, interseção, cor de bolinha não muda. Agora, o A menos D e o D menos B, na diferença, a gente vai ter uma mudança da bolinha aí, daquele número que for comum. Então, vamos ver como é que fica o A menos D. A menos D, eu vou ter que usar o intervalo A e o intervalo D. Ó. Intervalo A, de menos 3 a 5, e o intervalo D, de 4 a infinito. Então, observe, o 4 está à direita do menos 3, porque ele é maior que menos 3, mas ele está à esquerda do 5, porque ele é menor que 5. E agora você vai observar o seguinte, eu quero fazer a diferença. O que é que tem no A que não tem no D? Qual é a parte que o A tem que o D não tem? É esse pedaço aí, gente. Ó. É esse pedaço do menos 3 até o 4. Aquela outra parte lá ela vai toda ser eliminada na diferença. Então, o que o A tem que o D não tem é de menos 3 até o 4. Agora, observe. Desses números do menos 3 e do 4, qual é aquele que está nos dois? É o 4. Então, no resultado da diferença, a bolinha do 4 vai mudar. Então, vai ficar assim. Ó, é de menos 3, fechado como estava, até 4 aberto. E aí no meio. Agora, por que essa bolinha mudou? A observação é simples. Se a gente está tirando do conjunto A todos os números de 4 para lá, o 4 sai. Então, na hora que eu fizer o resultado da diferença, são todos esses números que saíram, inclusive o 4. Aí ele vai ficar o quê? Aberto. Se a bolinha do 4 do D fosse aberta, no resultado ficaria o quê? Fechado. Então, recapitulando. Quando você faz a diferença, que é o que tem um e que não tem no outro, aquele elemento que está nos dois, que faz parte da intersecção, a bolinha dele muda. Somente a bolinha dele, a outra não. Então, qual é a resposta de A menos D? É de menos 3 fechado até 4 aberto, que eu posso escrever na linguagem de cochete ou na linguagem de conjunto. Então, lembrando, a gente utiliza a reta para fazer a operação, mas para dar resposta, o ideal seria usar uma das outras duas linguagens. Combinado? Então, vamos fazer agora D menos B. D menos B, eu vou ter o intervalo D, que é de 4 para a direita, e o intervalo B, que é de 2 a 9, 2 aberto, 9 aberto. O que é que o D tem que o B não tem, gente? A diferença é aquele pedaço ali, ó, de 9 para lá. Então, qual é a parte que está passando pelos dois? É o 9. A bolinha do 9 está como? Aberta. Aqui na diferença ela vai ficar o quê? Fechada. E o que é que o D tem que o B não tem? É aquela parte do 9 para lá. Então, qual é a resposta disso? 9 fechado mais infinito, ou na outra linguagem, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 9. Entendeu, gente? Então, você tem operações a fazer, união, interseção e diferença, e para fazer essa operação, nós colocamos os elementos na forma da reta, um embaixo do outro, levando em consideração a ordem dos números, menor à esquerda, maior à direita, e achamos um resultado, que também está na reta, que já terminou. Mas para dar a resposta, o ideal seria que você usasse uma das outras duas linguagens, ou a de cochete, ou a de conjunto. Ok, então vamos partir para o exemplo 2. No exemplo 2, que está no material que vocês têm, está pedindo para você fazer as seguintes operações. Nós temos agora duas continhas ao mesmo tempo, né? Então você tem um conjunto M, o N e o P. O M é de menos 1 até 4, menos 1 fechado, 4 aberto. E o N é de menos 3 a 2, menos 3 aberto, 2 fechado. E o P é de 0 a 7, 0 aberto, 7 aberto. Na letra A nós vamos fazer M unido a N menos P. Então não dá para fazer tudo de uma vez só. Então primeiro a gente vai resolver a lei do parênteses. M unido a N. Do resultado disso a gente subtrai P. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o M, o N, observando a ordem, tá vendo aí? M e N. Aí eu quero fazer o quê? União. Unir é o quê? Juntar. Eu vou pegar do extremo mais à esquerda, que é menos 3, até o extremo mais à direita, que é 4. Como não vai ficar buraco no meio, a gente pinta tudo. Ó. Aquela parte de cima vai ser completada pela de baixo. E a parte de baixo vai ser completada pela de cima. Então, qual vai ser a união? De menos 3 até 4 e pinta tudo. Então, a resposta de M unido a N está aí de vermelho. Então, na união e na intersecção,
cor de bolinha não muda. Isso só vai acontecer na diferença. E aí agora a gente vai fazer o quê? Coloca o P embaixo. Quem é o P? De 0 a 7. Observe que o 0 está colocado ali estrategicamente à esquerda do 4, mas está à direita do menos 3. E o 7 está à direita do 4. O que é que eu quero agora? A diferença. M unido a N menos P. O que é que o M unido a N tem que o P não tem? É aquela parte ali do 3 até o 0. De menos 3 até 0. Então, menos 3, ele não está na interseção dos dois, mas o 0 está. O 0 ele passa nas duas. Então, o 0, a bolinha dele muda. Então, é de menos 3, continua como está, até o 0 fechado. Então, a resposta é essa. Ó. Qual é a solução de M unido a N menos P? É de menos 3 aberto até 0 fechado. E essa resposta a gente vai escrever ali em cima, tá vendo? Menos 3 aberto, 0 fechado. Ou na outra linguagem. Ok, vamos para a letra B, que é P menos N inter N, M. Então, primeiro a gente vai fazer P menos N. Do resultado, a gente faz a interseção com o M. Então, vamos lá. Intervalo P de 0 a 7, intervalo N de menos 3 até 2. Então, eu estou falando isso sempre e eu quero lembrar, não pode ser desorganizado nesse momento, senão você vai embolar tudo. Então, o número menor ele precisa estar mais à esquerda e o número maior precisa estar mais à direita. O que eu quero fazer agora? P menos N. O que é que o P tem que o N não tem? É justamente aquela parte ali do 2 até o 7. É o que o de cima tem, que o de baixo não tem. Qual é a parte que passou pelos dois? É o 2. Na diferença, o elemento que faz parte da interseção, a bolinha dele muda. Então vai ficar de 2 aberto até 7 continua aberto e é esse pedaço. Eu já disse antes, mas vou repetir. Por que que a bolinha mudou? Se eu estou tirando todos esses números, inclusive o 2 saiu. Então, quando eu colocar o resultado lá da diferença, o 2 não faz parte mais da diferença. Então, tem que botar a bolinha do 2 o quê? Aberta. Se por acaso aquela bolinha ali fosse fechada, se por acaso aquela bolinha fosse fechada no resultado, isso só poderia acontecer o quê? Se aquele 2 ali tivesse aberto, porque aí eu ia tirar de perto de 2 para lá, o 2 ficaria. Então vamos recapitular. Toda vez que você faz a diferença, a parte da diferença que está na interseção, aquele número que está na interseção, a bolinha dele vai mudar. Se for aberta, fica fechada, e se for fechada, fica aberta, que é o caso aí. Então nós encontramos P menos N, de 2 até 7. Aí agora a gente vai fazer o quê? Colocar o M aí embaixo, que é de menos 1 até 4, e vamos fazer o que? A interseção. O que é a interseção? É aquilo que é comum. Qual é a parte aí da parte vermelha que é comum aos dois? É do 2 até o 4. Então a interseção é de 2 até 4. Lembrando que na interseção bolinha não muda de cor, só na diferença. Então qual é o resultado final de P menos N inter M? É 2 até 4. Aberto para 2, aberto para 4, que é essa a resposta. Ok? Então, pessoal, esse era os dois exemplos que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido e junto com o material de vocês tem os exemplos que vocês podem acompanhar a partir da aula e fazer as atividades. E depois eu vou mandar o gabarito para vocês conferirem se deram bem. Então, eu agradeço. Até a próxima e espero que vocês tenham entendido e também espero que em breve nós nos encontremos. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Estudem e aproveitem esse tempo que vocês estão em casa, mas não fiquem parados e continuem estudando. Um grande abraço.